Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Carlos Martins, eu sou Employment Specialist aqui no Canadá, na província de Ontário. Hoje eu gostaria de falar com vocês de uma coisa que assusta muita gente que está com planos de vir aqui para o Canadá ou que já estão aqui no Canadá. Eu, inclusive, na época que eu cheguei aqui no Canadá, era uma coisa que me incomodava bastante, que é o nível que você tem em relação ao seu inglês e a sua empregabilidade. Como é que o inglês afeta a empregabilidade? Veja só, eu acho esse tema muito interessante, porque eu verifico, eu estou em vários grupos de brasileiros no Canadá inteiro, né, em páginas do Facebook, aqueles grupos de brasileiros em várias cidades do Canadá, e eu vejo constantemente o pessoal perguntando: posso conseguir um trabalho sem falar inglês? Cara, é a mesma coisa assim, posso ganhar na loteria? Claro que pode, se você jogar, né? Pode ser que você dê a sorte de conseguir um trabalho, de conseguir ganhar na loteria. Você pode conseguir um trabalho só falando português? Claro que você pode. É possível? É provável que vai conseguir? Não. As chances que você tem de conseguir um trabalho sem falar a língua do país é muito mais complicado do que se você soubesse a língua do país, obviamente. E ao não saber a língua do país, as opções que você vai ter serão extremamente limitadas. E, inclusive, eu fico um pouco decepcionado com algumas pessoas que encorajam as pessoas a virem para cá, mesmo sem falar a língua, e dizendo: ah não, venha para cá, olha, eu consegui um trabalho, não sabia falar inglês, nada, e aí, cara, cada pessoa tem uma experiência diferente. A gente não sabe qual é o contexto daquela pessoa para ela, digamos assim, dizer que conseguiu um trabalho, que hoje fala fluente o inglês, etc. A gente não sabe. Então, você ter ou você contar que a mesma coisa vai acontecer com você é muito complicado. Minha recomendação que eu dou é que você venha para cá com alguma noção de inglês, com alguma habilidade de se comunicar, para poder conseguir pelo menos um survival job. Porque até para um survival job, você vai ter que passar na entrevista, por exemplo. A não ser que você esteja trabalhando para portugueses e brasileiros, onde o ambiente de trabalho vai ser tudo sendo discutido em português. Porém, como eu falei, isso daí vai deixar suas opções muito limitadas. E outra, você vai depender demais de ter um trabalho que fala em português, porque como você trabalha num ambiente onde todo mundo fala português, o seu inglês acaba não progredindo. Porém, eu queria falar uma coisinha mais específica em relação à língua, que é a seguinte: é um nível, como eu estava dizendo no começo, o nível que você tem em relação à sua língua. Ah, eu sou fluente, eu sou nativo, eu sou intermediário, sou beginner, sou advanced. Então, e isso daí é uma coisa que me chama a atenção, principalmente no LinkedIn. O LinkedIn, ele tem uma forma que você pode adicionar, né, essa informação, que é a questão das línguas que você fala e o nível que você tem em relação àquela determinada língua. No nosso caso aqui, somos brasileiros, né, ou portugueses, por exemplo, nós falamos português. E aí, obviamente, a gente quer colocar que a gente também fala inglês. E aí vem a minha dica ou a minha recomendação. Toda vez que tiver alguma coisa em relação, por exemplo, no LinkedIn, em relação ao seu nível da língua, você coloca que você sabe falar aquela língua, mas não determina se você é avançado ou nativo ou intermediário. Qual é a razão que eu faço essa recomendação especificamente para o LinkedIn? Porque muitas vezes você tem um inglês intermediário, que você considera intermediário, mas a pessoa aqui ela vai considerar que o seu inglês é muito raso. Ou que você acha que tem um inglês intermediário, mas as pessoas veem o seu inglês de forma avançada. Ou que o seu inglês ele é o suficiente para fazer o trabalho que eles estão contratando. Então, ao definir um nível de inglês, vamos dizer que você sabe falar inglês, você se comunica em inglês, mas você não tem segurança em relação à língua que você fala, aí você bota que você é, sei lá, um iniciante na língua inglesa.
Porém, quando você fala com alguém, aquela pessoa não considera que você é um iniciante, você é um intermediário. Então, ao colocar que você é iniciante, sei lá, no documento, por exemplo, no caso de um resume ou no perfil do LinkedIn, pode ser que algumas pessoas dispensem a sua candidatura, né, ou a potencial candidatura a um trabalho, porque elas vão pensar que você não fala nada na língua. Então, a minha recomendação para você, no caso que está vindo para cá, são duas. Primeira coisa melhorar no inglês nunca é uma perda de tempo. Inclusive se você no final desistir de imigrar e ficar no Brasil. O inglês ele vai sempre ser uma língua que vai te ajudar bastante e vai te expandir as possibilidades, não só de emprego, mas também de informação. Você poder ler um artigo em inglês, por exemplo, ou assistir um documentário em inglês, isso daí vai expandir as possibilidades, digamos assim, de crescimento pessoal, né, e intelectual. Na parte profissional, mesma coisa. Existem várias vagas de emprego no Brasil que pedem também a língua inglesa. No caso aqui do Canadá, cara, é esperado que você fale inglês. Imagine o seguinte, uma pessoa está aplicando para um emprego no Brasil e ela coloca que ela fala português. É claro que você fala português, é o esperado que você fale português, né? Então aqui é esperado que você também fale inglês, até mesmo para os empregos mais simples. Então, uma coisa que eu recomendo, né? Duas coisas que eu falei. Uma, não exponha o seu nível de inglês no documento, deixe isso para um entrevistador que vai fazer, obviamente, o filtro na hora que o pessoal aplica para o trabalho e chamam você para uma entrevista. Naquela entrevista é que eles vão determinar se o seu inglês, eles não vão determinar se o seu inglês é intermediário ou isso e aquilo, eles vão determinar se o seu inglês é o suficiente para executar o trabalho que eles estão contratando. Então não coloquem, né, o nível de inglês. Se você fala já alguma coisa, se você se comunica, se você consegue escrever, não coloque o nível de inglês, porque aquilo dali pode assustar quem estiver vendo o seu perfil no LinkedIn ou quem estiver lendo o seu resume. Então deixe esse julgamento para os recrutadores. E a outra coisa que é a minha recomendação também para vocês é que, se por um acaso você estiver em um emprego, né, aqui no Canadá, que só fala português, por exemplo, foi o meu caso no primeiro emprego que eu tive aqui no Canadá, um dos requisitos era falar português, e eu consegui esse emprego, e o grupo inteiro, a maioria do pessoal que eu trabalhava, era tudo brasileiro e tinha um português, então todo mundo se comunicava em português o dia inteiro. E eu via que, ficando naquele trabalho, eu não ia crescer profissionalmente, porque eu ia ter que depender de um emprego que sempre falasse português. Então, se você por um acaso está em um emprego que fala só português, tente de alguma forma escapar dessa prisão que é a língua e expanda as suas possibilidades aprendendo a língua local, porque é esperado que você fale a língua para trabalhar aqui e se comunicar, pelo menos para uma entrevista, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma experiência a compartilhar em relação à língua aqui no Canadá, por favor, deixe seus comentários aí, que eu gostaria de ler. É isso daí, até a próxima. Tchau, tchau.